Seja muito bem-vindo ao Fala com Guilherme Teles. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de como chegar aos 10 mil por mês, sendo de TI ou não, através de certificações. Eu sou o Guilherme Teles e hoje a gente vai falar sobre as melhores práticas de segurança em cloud. Imagina hospedar o seu aplicativo sem proteger ele em nenhum aspecto. Quanto tempo você acha que esse seu aplicativo vai sobreviver sem qualquer acesso ilegítimo a ele? É vital aumentar a segurança em nuvem, a privacidade e controlar o acesso à rede ao usar qualquer nuvem ou aumentar a segurança da AWS ao usar a nuvem deles, para hospedar os seus aplicativos. Com setores específicos como bancário e financeiro tendo regras mais rígidas sobre armazenamento de dados, residência de dados e soberania de dados, todos nós estamos preocupados com as informações e preocupados com a segurança. Ao mesmo tempo, é de extrema importância para um provedor de nuvem pública como a AWS proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos seus sistemas e dos seus dados. Bom, quais são os desafios comuns na segurança da AWS? A segurança é um aspecto mais crítico da nuvem e quando se aplica a AWS. Também é essencial entender que segurança em nuvem é uma responsabilidade compartilhada. A AWS ela assume muito mais responsabilidade pela segurança. No entanto, os usuários devem assumir a responsabilidade pelo controle de acesso, pelo log de auditoria, monitoramento e entre outros fatores. Isso pode garantir que a empresa possa identificar o problema exato analisando os logs se algo der errado no seu ambiente. Mesmo que a AWS forneça um certo nível de proteção, ela simplesmente não pode cobrir todos os aspectos de conformidade e segurança. É essencial pesquisar você mesmo para garantir que você não se exponha a eventuais invasores. Por exemplo, se você tiver credenciais de texto sem formatação em variáveis de ambiente, a AWS não pode fazer nada por você. Você deve certificar que não está usando credenciais em seus aplicativos em formato de texto sem formatação, ou mesmo strings de conexão de banco de dados. Vamos falar sobre alguns dos desafios que as indústrias de serviços financeiros enfrentam ao usar a nuvem para a implementação de aplicativos. Os ataques DOS e DDoS. Os ataques distribuídos de negação de serviço, que são os DDoS, ou negação de serviço, que são os DOS, afetam o funcionamento de aplicações, sobrecarregando os servidores do site de modo que eles não possam responder às solicitações de usuários legítimas ou válidas. Isso pode resultar numa perda de reputação, marca e também de receita. Violação de dados. Ao armazenar dados críticos ou de negócios na nuvem, existe o risco de roubo de dados. Uma violação de dados pode ser intencional ou não e é atribuída a ataques de hacking ou de malware. Privacidade de dados ou confidencialidade de dados. Essa é uma das principais preocupações nas indústrias de serviços financeiros, ao usar a nuvem para armazenar seus dados. Por um lado, tem suas vantagens. Por outro lado, existem preocupações relacionadas à violação de dados, violação de privacidade de dados, penalidades por regulamentos de proteção de dados por falhas de segurança. E a gente vai falar de compartilhamento de recursos. A nuvem ela foi projetada para que os seus recursos de hardware, como memória, armazenamento e CPU, eles possam ser compartilhados. E embora pareça muito fácil, também tem seus problemas de segurança. Isso torna difícil para as organizações garantirem que os dados sejam acessados apenas por pessoas autorizadas e não estejam disponíveis para outras pessoas. Quais são os riscos de segurança para as instituições financeiras? As instituições financeiras geralmente são visadas por criminosos cibernéticos e correm maior risco em comparação com outras empresas. Os dados confidenciais de banco podem estar em risco se a segurança for comprometida e podem causar grandes danos financeiros e de reputação, levando a grandes perdas e roubo de dados. Em ataques bem-sucedidos, os dados não criptografados roubados pelos invasores podem ser mal utilizados e podem colocar as instituições financeiras em sérios problemas. Isso não é sempre o caso. Os dados podem não ser roubados, mas às vezes alterados por invasores. Esses dados alterados podem ser difíceis de identificar e fazer com que as instituições financeiras incorram em milhões de reais em danos. Em alguns casos, dispositivos de usuário final comprometidos, como celulares ou computadores usados para se conectar a bancos,
podem transferir malwares que podem atacar as redes do banco. Para proteger as instituições financeiras ou quaisquer outras organizações de tais riscos, os sistemas de detecção de intrusão ou prevenção de intrusão são comumente utilizados. Os sistemas de detecção de intrusão desempenham um papel vital na identificação de possíveis ataques aos sistemas. A detecção de intrusão ela é uma estratégia que as organizações devem considerar para proteger os ambientes da rede contra hackers. É uma capacidade de monitorar e reagir ao uso indevido do aplicativo ou do sistema. As organizações também devem ter um processo automatizado, como verificação de vulnerabilidades de redes de identificação proativa. É uma etapa essencial para organizações financeiras ou quaisquer outras organizações para fortalecer as defesas de segurança. E aí, dado esse cenário, essa base, a gente vai falar sobre algumas práticas recomendadas de segurança efetiva na nuvem da AWS. Então, em uma plataforma de nuvem, como a AWS, existem serviços usados para várias finalidades, como, por exemplo, armazenamento de dados, acesso a ferramentas de produtividade, implantação de infraestrutura de TI. E em todos esses casos de uso, os serviços em nuvem permitem que as organizações se movam mais rapidamente. No entanto, o uso de qualquer serviço de nuvem ou a AWS traz desafios, de qualquer serviço de nuvem ou da AWS traz desafios e riscos para a segurança de dados quando não são utilizados corretamente. As práticas de segurança na nuvem consistem em algumas práticas recomendadas gerais que as organizações devem seguir para proteger o ambiente de aplicativos. Essas diretrizes também mostram como levantar, mudar e operar seus negócios na nuvem com sucesso. E existe um novo termo, que é o DevSecOps, que ele foi cunhado para construir uma base segura das iniciativas de DevOps. O DevSecOps é sobre segurança integrada. Ele integra a segurança em todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software. E eu vou falar sobre um conjunto de práticas recomendadas da AWS para orientar as indústrias e serviços financeiros em direção à nuvem AWS segura e abordar os problemas de segurança também que podem ser encontrados. Então, o primeiro deles é a adoção do DevSecOps. O DevSecOps é um termo relativamente novo. Ele introduz segurança no ciclo de vida do desenvolvimento de software, no SDLC. O DevSecOps é uma colaboração entre equipes de desenvolvimento e operações em DevOps, incluindo as equipes de segurança. Resumindo, o DevSecOps é uma responsabilidade compartilhada e todos os envolvidos no desenvolvimento de software têm um papel a desempenhar na construção da segurança no fluxo de trabalho do DevOps. Para fazer a integração contínua e a implementação contínua com segurança, existem 3 etapas básicas no DevSecOps. A primeira, inserir verificações de segurança codificadas e automatizadas no desenvolvimento e nas operações de software. Segundo, a implementação de políticas e práticas para garantir a atualização do código como uma correção para uma vulnerabilidade está disponível na versão de software mais recente. Terceiro, identificar falhas e mitigar mais cedo ou mais rápido possível. Alguns softwares, como Veracode, Checkmarx, Fortify, eles ajudam a proteger o desenvolvimento e testes de software antes de passar para a produção e fornecer análise de código dinâmica e estática para detectar vulnerabilidades e reduzir riscos. Eles são utilizados para revisar o código-fonte, ou seja, o código do seu aplicativo, e realizar verificações rápidas antes de você fazer o deploy, de você fazer o lançamento disso. Essas ferramentas abrangem também aplicativos da web, aplicativos móveis, microserviços e até mesmo aplicações serverless, garantindo que os aplicativos de software sejam seguros e possam testar milhares de outros simultaneamente e obter feedback de segurança preciso e confiável no seu pipeline, ou seja, na sua esteira de desenvolvimento e deploy. Tem também uma ferramenta chamada o Static Analysis, ou seja, todas essas ferramentas de análise de código, ele tem uma ferramenta de análise que fornece feedback de segurança automatizado via IDE para o desenvolvedor, ou seja, é uma questão que vai rápido para o desenvolvedor para ele ver se tem erro no código dele, não somente sobre features de segurança. E o pipeline do CI/CD, ele realiza uma varredura de implantação e fornece orientações claras sobre como localizar, priorizar e corrigir problemas. E aí a gente vai para o ponto número 2,
Web Application Firewall. O AWS WAF, que é um firewall de aplicação, firewall de camada 7, tá? Ele ajuda a proteger os aplicativos na nuvem da AWS contra as ameaças comuns da web, que podem afetar a disponibilidade e a segurança dos aplicativos, além de consumir recursos de infraestrutura e levar à lentidão e ao aumento do uso de recursos. O WAF ele fornece segurança da AWS e protege aplicativos ou sites hospedados na nuvem e é um dos serviços de segurança da AWS fornecido para a nuvem. Também é possível usar o WAF para automatizar a segurança usando o Lambda para analisar os logs da web, identificando solicitações maliciosas e atualizar automaticamente as regras de segurança. O AWS WAF pode proteger contra ataques, como ataques de cross-site scripting, ataques de SQL injection, que é a injeção de SQL, e ataques de endereço IP conhecido. Aí a gente vai para um ponto que muitas vezes é negligenciado, que são os grupos de segurança da Amazon, tá? O Security Group ele atua como um firewall virtual para instâncias do EC2 na nuvem para controlar o fluxo de tráfego de entrada e de saída e fornece segurança para a nuvem. Os grupos de segurança eles operam no nível da instância e cada instância pode ter até 5 grupos de segurança da AWS anexados a ela. Você não pode bloquear o tráfego de entrada, apenas permitir numa porta específica ou um intervalo de portas. Os grupos de segurança têm estado e você não precisa adicionar regras de retorno, ou seja, uma regra permite que o tráfego na instância do EC2 permitirá automaticamente que as respostas sejam devolvidas na instância do EC2. O uso dos grupos de segurança da AWS é considerado uma das práticas mais recomendadas. Vamos traduzir isso, tá? Se você permitir conexão na porta 22 de um determinado IP, esse IP poderá se conectar à instância do EC2 na porta 22. A conexão também terá permissão automática para fluir da instância EC2 para a porta 22 naquele mesmo IP, ou seja, entrada e saída, tá? Então, uma questão muito importante dos grupos de segurança é que você abra, ou seja, você permita apenas a porta que a sua aplicação usa. Se a sua aplicação usa apenas a porta 22, que é o SSH, então você só libera a porta 22, você não tem por que estar liberando todas as portas. Então, se você não fez isso agora, começa a revisar isso no seu ambiente, porque isso é um ponto padrão de entrada, tá bom? Vamos lá. Sistemas de detecção de ameaças com o Amazon GuardDuty. Isso não fornece segurança, mas ele monitora continuamente as atividades maliciosas e comportamentos não autorizados para detectar ameaças e proteger contas, cargas de trabalho e dados armazenados no buckets S3. E recentemente o GuardDuty, se eu não me engano, ele já foi para microserviços e está indo para a questão de serverless. O GuardDuty ele é uma opção inteligente e econômica para proteção contínua de ameaças na nuvem AWS. O GuardDuty ele usa aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, detecção de anomalias e inteligência de ameaças integrada para identificar e priorizar possíveis ameaças. Inclusive, o GuardDuty ele tem um free tier, né? Não um free tier, ele tem um trial de 30 dias que você não paga. Então, assim, eu recomendo fortemente quem não tem o GuardDuty habilitado, que habilite em sua conta, que ele dá uma visão muito boa do que está acontecendo ali, certo? Com alguns cliques, você pode ativar o GuardDuty na sua conta da AWS para analisar continuamente a rede, a conta e a atividade de dados. E o GuardDuty ele analisa logs de DNS, os logs de fluxo da VPC e eventos de dados do CloudTrail, que são eventos gerenciados pelo próprio CloudTrail. Então, assim, tudo que tem chamada de API vai para o CloudTrail. Então, o CloudTrail estando habilitado, vai estar integrado com o GuardDuty. Então, assim, um exemplo, se o seu aplicativo está implementado ali na AWS, S3, EC2, RDS, e algum dos serviços que está usando faz chamadas de API em comum na descoberta, por exemplo, do S3 e criação não autorizada de novos usuários, funções ou chaves do IAM, sequestro de recursos da instância EC2 gerando snapshots, por exemplo, de RDS, são alguns comportamentos suspeitos e que o modelo de aprendizado de máquina do GuardDuty pode ajudar a te detectar. Ele, inclusive, tem a classificação alto, médio e baixo. Então, assim, você tem como focar isso. Então, por exemplo, tem alguma access key, uma chave de acesso de um usuário, ou seja, um acesso programático,
que ela nunca foi utilizada e ela começa a ser utilizada, ou ela tem permissões demais. Então, tudo isso o guardeiro ele é capaz de trazer para você e te dar uma visão do que está acontecendo no teu ambiente. Então, assim, o guardeiro é uma das ferramentas mais importantes para você estar ativando logo em seguida do CloudTrail. E não é um serviço tão caro quando a gente olha o conjunto que ele te dá de benefícios, tá? E a gente vai falar do Amazon Inspector. O Amazon Inspector ele é um serviço automatizado de avaliação de segurança. Ele ajuda a melhorar a conformidade e segurança dos aplicativos implantados na nuvem AWS e a obter a segurança na nuvem. Ele avalia automaticamente os aplicativos em busca de vulnerabilidades, exposição e desvios e produz um relatório detalhado das descobertas de segurança priorizadas por nível de gravidade. O Amazon Inspector verifica a acessibilidade da rede inesperada de instâncias do EC2 e vulnerabilidades nessa instância do EC2. Então, por exemplo, digamos que governos promulgam vários regulamentos em nível local e nacional e quando se trata de um setor financeiro, por exemplo, que pode ser difícil de identificar. Nesse caso, o Inspector ele pode ajudar a permitir auditorias de verificação de vulnerabilidade programadas periodicamente. Isso pode dar confiança à sua organização para dizer que está aderindo às melhores práticas e aos requisitos, ou seja, continuamente você pode estar rodando o Inspector para todos os seus servidores, tá? E ele vai dar um relatório completo se está aderente a regulamentos e quais são as ameaças que podem eventualmente acontecer ali com o seu servidor. Tá? E aí vem para dois pontos que tem muita gente que faz confusão, mas ao mesmo tempo negligenciam, tá? CloudTrail e o CloudWatch, tá? Para monitoramento e para tracking de APIs. Vamos começar pelo CloudTrail. O CloudTrail ele simplifica auditorias de conformidade, registrando e armazenando automaticamente logs de eventos para ações realizadas na sua conta da AWS, aumentando o quê? A visibilidade dos seus recursos e atividades dos usuários. O CloudTrail é muito focado em API, ou seja, quem logou, quando logou, o que ele fez, tudo isso é registrado no CloudTrail. Então a trilha na nuvem permite conformidade, governança, auditoria operacional e auditoria de risco na sua conta. Ele simplifica a análise funcional e também solução de problemas. Então, por exemplo, eu já vi contas, tá, da AWS que não tinham nenhum CloudTrail habilitado. Então, assim, o cara pergunta assim, poxa, vê aí a trilha da auditoria. Eu falei, não tinha. Então, quando a gente fala de segurança compartilhada, quando a gente fala de uso adequado dos recursos de nuvem, inclusive com segurança e resiliência operacional, a gente está falando de entender os principais mecanismos da nuvem para você ter os controles minimamente necessários. Então, assim, quando a gente fala de um ambiente em nuvem que você não habilitou o Guardant, que você não habilitou o CloudTrail, é falta de conhecimento. Então, você tem que buscar esse conhecimento para você ter o mínimo de controles na sua nuvem. Então, se você ativou o CloudTrail na sua conta, você pode rastrear a atividade da conta em média de cerca de 15 em 15 minutos após a chamada de API. Se você não tem certeza do dono dos recursos criados em sua conta, você pode verificar essa trilha de auditoria e tomar as providências, tá? E aí a gente vai falar do CloudWatch. O CloudWatch é sobre performance, tá? O serviço CloudWatch fornecido pela AWS pode obter monitoramento e observabilidade. Ele fornece dados para monitorar aplicativos implantados na sua conta da AWS. Os mesmos dados de monitoramento podem otimizar a utilização de recursos e obter informações sobre integridade de aplicativo. Então você pode estar utilizando o CloudWatch para definir alarmes, receber alertas, visualizar logs e métricas e realizar ações automatizadas e descobrir insights para manter seus aplicativos funcionando sem problemas. Então, assim, no CloudWatch você cria grupos, tá, de acordo com os recursos que você precisa, está lá monitorando e você configura o mínimo, né? CPU, memória é uma métrica customizada, você tem que fazer. Inclusive, CloudWatch é uma ferramenta que cai muito para a prova Associate do SysOps, então assim, fica de olho nisso. Inclusive, se você mira ali uma Security Specialty, é muito interessante você ter o conhecimento do CloudWatch. Então, por exemplo, você pode ser alertado quando houver mudança no grupo de segurança, ou seja, você pode criar um alarme acionando uma notificação quando houver uma mudança de configuração nos seus grupos de segurança. Então, digamos que você tem um grupo de segurança ali de Jumpbox ou de Bastion Host que só permite a porta 22. Então, se tiver alteração naquele security group, você é alertado.
Você também pode monitorar falhas de login na console e ser alertado quando tentativas mal sucedidas de login, por exemplo, da sua conta root. E por aí vai, tá? E aí, mais uma melhor prática de segurança, tá? Sistema de gerenciamento de chaves para acessar API, banco de dados, aplicativos, servidores, etc. Também conhecido como Amazon KMS. Para realizar qualquer tipo de criptografia, é necessária uma chave criptográfica. Gerenciar essa chave é novamente uma tarefa desafiadora. O AWS KMS, que é o Key Management Service, serviço de gerenciamento de chaves, ele facilita a criação e gerenciamento dessas chaves criptográficas. Ele também controla seu uso em vários serviços e aplicativos de segurança da AWS. O AWS KMS é um serviço da AWS de gerenciamento de chaves centralizado e totalmente gerenciado, e é um único ponto de controle para gerenciar chaves criptográficas. Pode-se facilmente criar, importar, excluir, girar, rotacionar e executar permissões em chaves usando o KMS. O KMS ele ajuda a aumentar a segurança da AWS. Tá? E a gente vai falar de estruturas de segurança em nuvem, que são os frameworks de segurança. Então vamos lá. Até agora a gente viu vários desafios, riscos e até algumas das melhores práticas de segurança na AWS. No entanto, sempre tem um porém, existem políticas, ferramentas, regras e configurações específicas necessárias para gerenciar a segurança de uma plataforma em nuvem. E aí os frameworks de segurança em nuvem, eles descrevem esses padrões de segurança e as diretrizes organizacionais. Então, os frameworks de segurança em nuvem, eles listam funções importantes para gerenciar riscos relacionados à segurança cibernética num ambiente baseado em nuvem. Então, os frameworks de segurança em nuvem, eles fornecem uma estrutura e metodologia para ajudar a evitar incidentes de segurança prejudiciais. Então, vamos lá. Falando de AWS, a infraestrutura e os serviços da nuvem foram validados em relação ao NIST 853 na revisão 4, o PCI DSS nível 1 e receberam a certificação CIS do Security Software para os CIS Benchmarks. Agora vamos ver cada um deles de maneira resumida, essa sopinha de letrinhas. Tá? PCI DSS, que é o padrão de segurança de dados da indústria de cartões e pagamentos. Tá? Ele visa aprimorar a segurança global de dados de contas de pagamento, desenvolvendo padrões e serviços de suporte que impulsionam a educação, a conscientização e a implementação prática pelas partes interessadas. Então, ele promove padrões para a indústria de cartões de pagamento para a segurança dos dados do titular do cartão em todo o mundo. Então, o PCI DSS ele orienta sobre a manutenção da segurança de pagamento e estabelece requisitos técnicos e operacionais para as organizações que aceitam ou processam transações de pagamento. E a gente vai falar do NIST. O NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, ele faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos e está comprometido em proteger a privacidade pessoal. Ele fornece um conjunto de padrões e diretrizes para controles de segurança para sistemas de informação em agências federais. O NIST também fornece uma estrutura para melhorar a segurança cibernética da infraestrutura crítica, para garantir proteção suficiente de integridade, confidencialidade e disponibilidade de informações. Os sistemas federais de informação normalmente passam por uma avaliação formal pelo Instituto. Tá? O NIST Cybersecurity Framework, que é o CSF, é apoiado por governos e indústrias em todo o mundo com uma linha de base recomendada para qualquer organização. Muitas das empresas, as Big Four, elas usam muito o NIST para fazer auditoria, ou seja, porque ele é amplamente globalmente utilizado. E a gente vai falar do CIS, Center for Internet Security. Ele é uma organização sem fins lucrativos que trabalha de forma independente com a missão de tornar o mundo cibernético um lugar mais seguro para as pessoas, empresas e governos. Ele fornece as melhores práticas para proteger sistemas de TI e dados da internet. Trabalha no desenvolvimento, validação e promoção do melhor método para proteger pessoas, empresas e governos contra ameaças cibernéticas na internet. Para proteger as organizações, o CIS oferece vários programas, ferramentas, associações e serviços.
Tem o syscontrol, sysbenchmark, syscybermarket, dentre outros, tá? Inclusive, uma curiosidade, por exemplo, quando você usa um servidor Windows, Linux, eles têm as chamadas imagens hardenizadas, que são imagens que foram feitas, né, predefinidas. O SYS tem muito, quando a gente vai no marketplace da AWS, tem lá as imagens hardenizadas do SYS, e até para alguns microserviços que tem só o que realmente precisa para aquela aplicação funcionar com aquele sistema operacional, tá? Bom, aí vamos para a criptografia de ponta a ponta, né? A criptografia de ponta a ponta é um método para criptografar a comunicação e proteger de terceiros, né? O TDE, que é o Transparent Data Encryption, é uma criptografia que criptografa dados armazenados em instâncias de banco de dados e é compatível com a AWS RDS para o SQL Server e para o Oracle. O TDE, ele criptografa os dados automaticamente antes de serem gravados no banco de dados ou no armazenamento, e os descriptografa quando são lidos no banco de dados ou no armazenamento. Esse tipo de criptografia ele é usado nos casos em que é muito importante criptografar dados confidenciais. A TDE melhora a segurança na nuvem e ajuda a armazenar dados confidenciais de forma criptografada na nuvem AWS e também é uma das práticas recomendadas para fortalecer a segurança da AWS. E aí, por último e não menos importante, os testes de penetração na AWS. A AWS permite que os seus usuários realizem testes de penetração em determinados serviços. Eram 8 serviços até o meio do ano passado, tá? O meio de junho de 2022, em suas contas, tá? Então, o usuário ele tem que cumprir algumas políticas pré-definidas, tem que ter um procedimento, tá, gente? Não é só ir lá e testar, tá? Você pode realizar os testes de penetração na sua conta AWS seguindo algumas políticas e diretrizes em testes de penetração, também chamado de pen test. Você não precisa de nenhuma aprovação da AWS para realizar teste de penetração em sua conta, mas você precisa notificar ela, tá? Além disso, terceiros contratados podem realizar avaliação de segurança que não viola a política definida pela AWS. Então, quais são os serviços que você pode fazer isso? Instâncias EC2, NAT Gateway, Elastic Load Balancer, RDS, Aurora, CloudFront, API Gateway, função Lambda, Lambda Edge, Lightsail e Elastic Load Balancer. E aí, aonde não é permitido o Route 53, que é o serviço de DNS, não é permitido negação de serviço e port flooding, tá? E os clientes não podem executar de forma nenhuma o Denial of Service, que é o DOS, nem o DDoS, tá? E, né, por que a segurança, falar de segurança é importante, tá? Segurança da informação antes era uma pequena lacuna ali na prova de SysOps. Ela ganhou uma importância muito grande na prova de SysOps, na prova de desenvolvedor, na prova de arquiteto, mas principalmente na prova Cloud Practitioner, tá? A prova Cloud Practitioner tem cerca de 20% de cobrança sobre segurança da informação. Aí você pode ficar em pânico, né? Meu Deus, cobra segurança. Cara, cobra segurança de algo que você precisa saber quando você vai trabalhar com computação em nuvem. Por quê? 98% dos problemas em nuvem, de acordo com o Gartner, de acordo com pesquisas não somente da AWS, dizem que os maiores problemas de segurança, ou na sua totalidade, 99% dos problemas de segurança que ocorreram, são culpas de problema de configuração, falta de conhecimento. Então, por isso que existe um modelo de segurança compartilhada e é por isso que a gente tem que prestar muita atenção em segurança. Como eu falei, um detalhe básico, que é o Security Group, muita gente negligencia. O CloudTrail, Patelog de auditoria, muita gente negligencia. Muita gente negligencia o uso constante da conta root. A conta root não é para ser usada toda hora. Muita gente dá a permissão de admin, que é a permissão de fazer tudo para todo mundo. Muita gente não configura o MFA, que é o token, né? Que é o segundo fator de autenticação, que você faz isso com um aplicativo que você instala no celular. Então, assim, quando a gente fala de segurança, são aspectos básicos que a gente tem que falar. É a mesma coisa que a gente fala de resiliência operacional, que é para tornar a sua aplicação muito mais sustentável, muito mais disponível. É a mesma coisa quando a gente fala de economia de custos, tá? É a mesma coisa quando a gente fala de observabilidade. Então, assim, você tem que monitorar, você tem que deixar a sua aplicação altamente disponível, você tem que viabilizar os custos, você tem que também olhar para a segurança. É isso que faz o papel de um profissional cloud e de um profissional de TI completo, porque ele está olhando
tudo de ponta a ponta, tá? E quando a gente fala de segurança, eu quis citar aqui, foram 10 itens que eu citei aí de segurança, são itens bem básicos. E aí, como bônus, eu vou falar de um serviço, tá? Que eu sou muito fã da AWS, que é muito utilizado, que todo mundo deveria habilitar de cara, fora o CloudTrail, tá? E o CloudWatch, e o Guardant, etc. Esse serviço é o AWS Config. O AWS Config é um serviço de gestão de configuração e mudanças. Então, quando você ativa o AWS Config, você tem uma visão geral de praticamente toda a tua conta, de todos os recursos que estão lá implementados. E através do config, você tem uma visão bem completa e algumas regras até pré-definidas que te avisam junto com os outros recursos. Então, por exemplo, você habilitou o config e você criou uma regra que não pode ser alterada ou você seja notificado lá, por exemplo, se é alterado, se um usuário está com uma política direta, se um usuário está com uma política muito permissiva, se o usuário está sem MFA, se tem muita porta aberta para 22 ou para 3389. Então, assim, tudo isso o AWS Config faz. E qualquer alteração ele faz o tracking. Então, visualmente, você tem uma linha de tempo ali expandida para tudo que acontece. Então, a AWS Config certamente é um serviço muito interessante para você habilitar no seu dia a dia como melhor prática de segurança em nuvem. E lembrando, eu tenho um e-book de segurança em nuvem lá no meu site. Então, baixa e começa a estudar para você começar a ter conhecimento disso. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só entrar em contato.